Olá, mais uma devocional SB Fé. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. E nós vamos continuar com o nosso tema, Vivendo um Novo Tempo. E o nosso tema até o dia 22 de dezembro será o livro de Jeremias, as profecias dele, o povo de Judá que não se arrependia, não voltava para Cristo, a invasão da Babilônia, o regresso, né? Então, assim, o arrependimento do povo, né, querendo se voltar para Cristo. E esse é um tempo que nós estamos vivendo nessa pandemia, nós estamos vivendo num cativeiro, sim, né? Podemos dizer que nós estamos na Babilônia, né? Vivendo num cativeiro dentro das nossas casas, tendo que ficar obedecendo às leis, não podendo isso, não podendo aquilo. Então, esse é o momento que você precisa se aproximar mais de Deus, buscar mais o Senhor, para que você possa realmente receber um renovo e viver um novo tempo com Cristo. Então, esse é o objetivo, né, de todos nós, vivendo aqui nesse momento, né, nesse desafio dessa pandemia, que para uns estão sendo assim muito dolorido, muita gente perdendo seus entes queridos, exatamente como aconteceu em Judá, na invasão da Babilônia, né, onde houve aquela invasão, muita gente perdeu seus pais, perderam seus esposos que estavam ali na batalha de frente, né, perderam seus filhos, enfim, não era na verdade o objetivo do Nabucodonosor acabar com todas as cidades, porque ele queria que tudo continuasse, e Judá simplesmente continuasse pagando, começasse a pagar impostos para a Babilônia. Então, de fato, ele não queria destruir tudo, ele queria simplesmente dominar e dizer, olha, Judá agora é minha, Jerusalém agora é minha. Né? Então, é o domínio babilônico da mesma forma como ele fez com a Síria, da mesma forma que ele fez com o Egito, e ele estava se tornando uma grande nação. E Jesus, Deus, né, através do seu profeta Jeremias, por 40 anos ele estava pregando, olha, arrependei-vos, né, falava com o próprio rei, os filhos de Josias, né, Josias, na verdade, foi um rei exemplar, que se ele tivesse seguido o exemplo do seu pai e do seu avô, que foi um rei cruel, ele teria sido um rei cruel, e Josias não, foi um rei exemplar a serviço do Senhor, e aí os seus filhos realmente não seguiram o mesmo exemplo, e levou Judá à destruição. Então, qual é o tema de hoje? Adore a Deus, não apenas as coisas de Deus, vista ou visão. Nossa, assim, aí você pode estar dizendo, não estou conseguindo entender, né, o que é esse tema. É exatamente por isso que nós vamos conversar hoje, eu vou procurar passar essa ministração de uma forma bem simples e muito bacana, que vai realmente tocar nos nossos corações. Amém? Eu vou ler aqui o versículo agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Veja que nesse versículo Deus fala que eu mesmo que entrego todas essas nações na mão do meu servo Nabucodonosor. Ele não chama Nabucodonosor de filho, porque Nabucodonosor não o serve como filho, né? Mas chama de servo, porque Deus é o Deus todo-poderoso. Rei da Babilônia, sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Ou seja, tudo que aconteceu com Judá foi porque Deus permitiu que isso acontecesse. Né? Deus entregou, porque Judá não se arrependia, Judá estava adorando outros deuses e fingia ser de Deus. Então, assim, essa hipocrisia é horrível, sabe? E, assim, despertou a ira do Senhor de uma forma aplacadora, porque na própria Bíblia fala, ou és quente ou és morno, né? Ou você servir a Deus ou servir ao diabo. Ficar ali, morno, em cima do muro, vomitar-te-ei da minha boca, né? Assim diz a palavra do Senhor. E era o que estava acontecendo com Judá. Eles ficavam dizendo que era de Deus, né? Fazendo sacrifícios no templo do Senhor e adorando as estatuetas, dizendo, não tem problema, só estamos buscando reforços, né? Então, isso para o Senhor é abominável, não é verdade? Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e preparar os nossos corações para receber a palavra do Senhor, que realmente possa transformar as nossas vidas nos dias atuais, porque nós estamos vivendo o cativeiro da Babilônia. Amém?
Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós estamos vivendo no cativeiro, só que nós mesmos não estávamos percebendo que a história está se repetindo. Nós sabemos que essa pandemia veio com a tua permissão, Senhor, para que possamos realmente ficar reclusos em nossa casa, nos aproximar da nossa família, ter um tempo para te buscar mais, Senhor, e muita coisa está mudando. Que a palavra de hoje possa tocar verdadeiramente no coração de cada um e que possamos realmente despertar, vivificar o nosso espírito para viver contigo plenamente, em nome de Jesus, e podermos regressar para a terra prometida, mas com um coração transformado e sermos realmente a luz que esse mundo precisa, e vivermos por uma visão, não apenas pela vista humana, pela visão espiritual, que tu possas realmente estar conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou compartilhar com vocês agora a nossa tela, né? Eu não vou poder passar os vídeos que eu trouxe, porque o YouTube está me bloqueando, né? Porque eu não tenho direitos autorais, mas se você acessar a página sbf.blog.br, tem lá todos os vídeos, para você que não está assistindo aqui ao vivo, né? Então, assim, acessem e vocês possam assistir, são vídeos curtinhos, mas para ilustrar tudo que eu estou falando, porque vai ser muito mais fácil você entender, contextualizar, sentir no seu coração, para que ele realmente seja algo vivo na sua vida, amém? Então, vamos compartilhar aqui a página, deixa eu ver se eu acho. Aqui, exatamente. Olha, nessa primeira aba aqui, nós temos as devocionais dos outros dias, veja, aqui já é a de hoje, né, a da semana passada, não chore mais, siga em frente, você tem uma escolha a fazer, enfim, tá? Então, assim, você tem muitas ministrações para que você possa se alimentar com Cristo. E a de hoje, né, então, assim, adore a Deus, não apenas as coisas de Deus, visão ou vista, visão espiritual ou vista humana, não é verdade? Então, vamos ler. A nossa leitura de hoje está em Jeremias 27, 6, 24, de 1 a 10, Jeremias 23, 3 e 4. Por que Deus entregou Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor? Então, essa é a pergunta-chave da nossa devocional de hoje. Então, vamos entender um pouquinho a história. Jerusalém, em 605 a.C., o profeta Jeremias observa muitos hebreus cultuando falsos deuses e lamenta, né? Então, lamenta. Aqui nesse vídeo, olha, que eu não vou poder passar, tem aqui uma cena, 2 minutos apenas, falando realmente, né? Vendo ele passando, andando pelas ruas de Jerusalém, num dia de festa, onde vendo as pessoas ali ajoelhadas diante das estatuetas de Baal e de Marduk e de outros deuses, enfim, e adorando, né? E fala assim, ele me ajudou. Ajudou como? Não é verdade? Então, ele afirma que o povo de Jerusalém precisa ouvi-lo. O rei Eliaquim, que era o rei atual, né, o filho do rei Josias, né, então, ou chamado de Jeoaquim, né, enfim, ele não acredita e não dá ouvidos às profecias do profeta Jeremias. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele, no campo de batalha, ele venceu a guerra contra os egípcios e agora eles começaram a sitiar, né, Jerusalém, Judá, para que ele pudesse estar intimidando, fazendo com que as pessoas pudessem sentir fome e já ir realmente minando ali pelo cansaço. Depois ele a invadiu. Né? Jeremias falou por 40 anos, né, para que o povo pudesse realmente se arrepender, porque aí Deus realmente não iria permitir que Nabucodonosor pudesse realmente invadir e conquistar Jerusalém, mas o povo não o escutou, o próprio rei também não escutou, né? E todos hostilizaram Jeremias. Então é muito legal que vocês possam realmente assistir o vídeo. Por que então Deus entregou Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor? Né? Foi apenas por essa idolatria? Veja, olha, Deus tirou o seu povo da terra do Egito, da escravidão, e lhes devolveu a terra que emana leite e mel, né, que foram dos seus antepassados, de Abraão, Isaac, Jacó, enfim. Então, era uma terra fértil. E na época da fome, onde José foi lá para o Egito, né, e acabou
Teve aqueles 7 anos de fartura, 7 anos de fome, onde ele guardou toda a provisão, e o povo, né, o hebreu, eles tiveram que sair da sua terra, ir para o Egito para comprar comida, e quando o seu pai, Jacó, viu que José estava lá, e lá tinha fartura, e queria ter a proteção do seu filho, então toda o seu povo foi para lá. Só que um dia José morreu, né? Depois José teve seus filhos e foram morrendo, e o povo hebreu foi crescendo muito lá na terra do Egito, e aí o faraó atual começou a temer, né, que o povo hebreu estava crescendo e prosperando demais, e começaram a o escravizar, e foram 400 anos de escravidão. Depois veio Moisés, tirou o povo do Egito, né, tiveram aqueles 40 anos na terra, e aí conquistou a terra prometida depois de tantos anos de sofrimento. Essa história foi passando de geração em geração, todos os filhos, todos os judeus, né, todos os hebreus sabiam de tudo isso, mas mesmo assim, né, bem sabendo de todos os milagres, da abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, as muralhas de Jericó que caíram, mas mesmo assim, sabe, tem uma fé muito pequena. E aí esse povo, e assim, ele, com essa fé pequena, eles começaram a acreditar no templo, na Arca da Aliança, né? Começaram a acreditar nas ofertas dos sacrifícios. Ok, a Arca da Aliança é um objeto sagrado, o templo é sagrado, fazer ofertas de sacrifício foi uma ordenança realmente do Senhor, então tudo isso foi muito válido. Só que no momento de colocar sua confiança, desviou o foco, achando que apenas fazer as minhas ofertas vai ser o suficiente. Apenas ir no templo, né, fazer as minhas orações será o suficiente, né? Normalmente íamos no tabernáculo, naquela festa do tabernáculo, uma vez ao ano. Então já estou cumprindo a minha obrigação, né? Então uma vez por ano já é o suficiente. E depositou a sua confiança tudo realmente nas suas obras, e esqueceu do mais importante, seu coração, o relacionamento com as pessoas, viver realmente uma fé genuína e verdadeira com o Senhor. Então, esse foi o que Deus realmente ficou muito triste, porque eles se diziam povo de Deus, achavam, estavam com uma visão míope, achando que realmente estava seguindo, né, a palavra do Senhor, e não estava. Porque, assim, vinham os seus desejos, né, seus interesses pessoais, eles colocaram acima de tudo e pregavam uma fé que, de fato, não existia, né? Então, essa devocional que eu estou falando aqui ao vivo, ela vai estar postada no YouTube e vai estar aqui também, nessa imagem, onde você pode clicar e assistir. Confiar no templo de Deus. Confiar no templo ou em Deus, né? Essa é uma segunda pergunta dentro da pergunta-chave, né? O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, fez um acordo com o rei Eliaquim, exigindo altos impostos, levou vários nobres e escravos para servi-los na Babilônia. E como despojos, né, saqueou todo o tesouro do templo do Senhor. Tesouro esse a qual todos depositavam sua confiança, além de adorar outros deuses, né? Então, eles levaram os vários nobres, dentre desses nobres foi Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego também foram aí nessa leva, e eles levaram muitos cativos para ajudar lá nas obras, nas construções da Babilônia. E esses 4 jovens, eles foram até o sacerdote lá da Babilônia para testar seus conhecimentos, para ver se realmente eles seriam capazes de estar, né, morando no palácio e ajudando ali na parte inteligente contribuindo como cativo, sim, na parte inteligente, né, na administração ali da Babilônia. Então, essa história do Daniel é muito linda, você já conhece parcialmente ela, farei uma nova devocional em breve ainda nessa campanha. Então, veja que o povo mais se apegava eram os tesouros, né, do templo. Foi lá mesmo que Nabucodonosor entrou, saqueou tudo. A Arca da Aliança, todos os utensílios sagrados do Senhor, saqueou tudo e deixou lá em Siló. Então, ficou tudo também guardadinho com a proteção do rei Nabucodonosor. Por quê? Porque se houvesse alguma outra invasão, nenhuma outra terra ficaria com tesouro. Então, o rei da Babilônia, de uma forma muito sábia, de acordo com seus interesses, levou todo o tesouro e deixou o povo desguarnecido de qualquer riqueza, e ainda fez um acordo com o rei Eliaquim para que pudesse pagar
altíssimos impostos. Então, assim, o povo pobre, né, com todos os maridos, né, a maioria dos maridos, soldados todos mortos, uma terra enfraquecida e ainda tendo que pagar altos impostos. Então, assim, realmente foi muito cruel. Então, Deus não aceitou as ofertas de sacrifício do seu povo, né? Porque provavelmente não, porque senão Deus não estaria tão irado, né, contra ajudar. E as nossas ofertas, e as nossas entregas, será que Ele está aceitando o que nós estamos fazendo? Porque toda a história, eu sempre busco o que contextualizar para os nossos dias atuais, senão seria apenas uma história. Então, vamos pensar agora nas nossas ofertas, nas nossas entregas, o que é que nós estamos fazendo para o Senhor, né? Aqui tem um outro vídeo. Esses vídeos eu tirei aqui daquela novela, O Rico e o Lázaro, né, que por sinal foi muito enriquecedora. Quem conseguir assistir no Dailymotion ainda tem lá, eu voltei a assistir novamente. Realmente é muito enriquecedor e depois vocês assistem aqui um pedacinho. A nação israelita desviaram-se do verdadeiro caminho com Deus e com uma visão míope, distanciando-se de Deus, buscando seus próprios interesses, deixaram de enxergar os propósitos de Deus na vida de cada um e começaram a viver de aparências, de obrigações, de demonstrações públicas dos seus atos, das ofertas e sacrifícios ao templo que viviam ainda na idolatria. Foi tudo isso que eu expliquei para vocês, né? O Deus de Israel era invisível. As estatuetas dos deuses pagãos era visível, né? E palpável. Poderia acender velas, ajoelhar-se diante das imagens e esculturas. Então, era algo visível ali. Então, com a vista humana, eles estavam vendo aquelas estatuetas. Então, era muito mais fácil crer. Porque nessa época do profeta Jeremias, como preguei na ministração anterior, Deus realmente cessou os milagres e para que o povo se arrependesse baseado na palavra dos seus profetas. Entendeu? Nessa época, como contemporâneo, tinha o profeta Ezequiel também, né? E as pessoas não acreditavam. Passaram a viver pela vista humana e não pela visão espiritual. Sabe? Uma visão míope, deturpada na ignorância. Né? Então, isso que estava acontecendo de mais sério aí no povo, né? Aí, nessa passagem, veja que Daniel está sendo levado à Babilônia. Aqui, olha, nesse videozinho que vocês também vão assistir, já é o momento, assim, porque aqui nesse pedaço, né, nesse vídeo, foi a invasão da Babilônia, invadiu, entrou, né, no templo e saqueou todos os seus bens. Aqui já é, assim, os cativos sendo levados, junto ele, Daniel e seus 3 amigos, né? E eles enxergavam uma morte, né? Os 3 amigos praguejando, reclamando, nossa, Daniel, e agora? Será que seremos mortos? O que, que vai acontecer conosco? Então, assim, com a vista humana, sendo levado cativo pelos inimigos, então eles pensavam realmente o pior. Só que Daniel, ele vivia como ele era um homem de oração, né? Ele vivia, ele enxergava com uma visão espiritual. Né? Então, ele consegue enxergar com essa visão de que Deus não os abandonou. Ele sabia que Deus tinha o melhor para eles, e mesmo assim, se o destino fosse a morte, com Deus ele morreria. Então, quando você vive numa visão, você não fica enxergando só as tragédias, você não fica enxergando os obstáculos, você vai enxergar os desafios e saber que, se Deus tem um propósito na tua vida, aonde você estiver, você vai seguir o propósito dele, entendeu? Se neste propósito tiver, sabe, predestinado, que ali você vai morrer, que morra com Cristo, mas que você vai com sua fé fortalecida e com a visão espiritual. Essa foi a diferença, naquele momento, dos 3 amigos de Daniel, que enxergava pela vista, e Daniel, que enxergava com uma visão espiritual. Com quais olhos você tem enxergado essa pandemia ou outros desafios que você tem vivido, né? Com visão ou com vista? Os cristãos escolheram viver para Cristo. Os cristãos que escolheram viver para Cristo, né? Vamos refazer aqui essa frase, né? E se afastando dos entretenimentos mundanos, vamos pensar, né? Eu, você, todos nós aceitamos a Cristo, nós não vamos mais viver nos entretenimentos humanos, nas festas, nas bebedices, né? Enfim, nós estamos realmente distanciando de tudo isso para viver uma vida mais com Cristo, vivermos mergulhados nos afazeres da casa do Senhor, vamos ler a Bíblia todos os dias, vamos cantar louvores, não mais cantar músicas mundanas, vamos dar os nossos dízimos,
dízimos e oferta, vamos só assistir filme gospel, né? Não vamos mais assistir aquelas novelas que não nos agregam nada, vamos participar de ministério na igreja, ministério de dança, enfim, né? De evangelização. Tem muita coisa realmente, né? Para poder realmente, né, preencher a vida de um cristão. Ou seja, essa pessoa realmente tem agradado ao Senhor fazendo tudo isso? O que é que você acha? Com a vista humana, sim. Né? Vamos fazer tudo isso, é tudo que eu tenho que fazer, são as minhas obrigações, porque agora eu sou uma cristã. E é só isso que Deus quer de todas as pessoas? Nossa, mas isso já é muita coisa, sim. Que faça tudo isso acima. E ao mesmo tempo, será que é isso que Deus está esperando com você? Então, nós temos duas respostas para essa pergunta, sim e não. Como assim sim e não? Nossa, eu estou fazendo tudo, larguei tudo. Agora eu sou um crente, eu faço tudo para Deus, né? E por que que ele não está aceitando? Sim, ele está aceitando. Não, ele não está aceitando. Como assim? Vamos entender melhor? Isso é muito complexo, né? Porque sim, porque para você ser do reino de Deus, você precisa fazer as coisas do reino de Deus. Então, ok, se você é uma pessoa cristã, sim, todas essas coisas que você faz está sendo aceito pelo Senhor. Então, por que não? Porque se não houver um relacionamento com Ele, viver pela fé, orar, conversar com Ele, ter uma intimidade com Ele, de nada vale suas obras, pois elas serão mortas. Ele quer a sua entrega em espírito vivificado com ele. Então foi isso que aconteceu com Judá. Eles estavam ali fazendo as obrigações. Os sacerdotes fazendo as suas obrigações, até ensinando as suas crianças no templo, estavam fazendo suas ofertas de sacrifícios, estavam realmente indo fazendo a festa dos tabernáculos, enfim, na festa da Páscoa, fazendo tudo de acordo com a sua obrigação, mas eles estavam vivendo de acordo com seus interesses, fazendo as suas vontades, não tinham relacionamento com Deus, não orava ao Senhor, não ajoelhava, não buscava, não depositava sua confiança, sua fé em Deus, diante dos seus problemas cotidianos, não buscava ao Senhor uma orientação, sabedoria divina. Ou seja, Deus fala assim: olha, eu não quero apenas suas obras, eu quero o meu relacionamento contigo. Mas a partir do momento que você tem um relacionamento contigo, automaticamente você vai sentir vontade de fazer todas as coisas que são do reino por amor ao Senhor e não por obrigação, ou então por uma placa de ser cristão, pela placa da igreja, ou apenas para dizer a todos: agora eu sou crente e vivo em Cristo Jesus, entendeu? Ou seja, tudo isso é importante e é necessário, mas Deus primeiro quer o teu relacionamento verdadeiro com Ele, e automaticamente todas as obras virão oriundos, né, do teu relacionamento com Ele. Quando fazemos a obra do Senhor, estamos vivendo pelas vistas, com visão humana. Mas quando nos relacionamos com o Senhor, vivemos com visão, uma visão espiritual. Se estamos na visão de Cristo, as vistas supervisionarão as obras que deverão ser feitas. Sim, se você está na visão espiritual, com o relacionamento do Senhor, no momento que você for realizar as obras do reino, a tua visão espiritual vai supervisionar a tua vista humana. Porque se você estiver ali na casa do Senhor, fazendo algo para o Senhor, e no momento de tomar uma decisão, se você não tiver uma visão espiritual, às vezes ali na vista humana, fazendo algo para a obra do Senhor, você pode tomar uma decisão errada e você não ser assertivo naquilo, entendeu? Então, é por isso que é muito importante você unir, você ter, em primeiro lugar, a visão espiritual através do relacionamento com ele e supervisionar com a vista humana, porque a nossa vista é míope como humano, mas com uma visão espiritual, buscando a sabedoria do Senhor através do relacionamento com ele, tudo se torna, entendeu, mais fácil. E aí em Jeremias 23, de 23 a 24 diz: sou eu apenas um Deus de perto e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então, ou seja, não adianta você achar que fazer só as obras do Senhor, entendeu? Ele não vai ver que o seu coração não está realmente entregue, entendeu? Deus é um Deus de perto e de longe, onipotente, onisciente, onipresente, e Ele quer o seu melhor, e o seu melhor é o seu coração. As obras virão realmente com a sua entrega verdadeira, né? Então, vamos entender na Bíblia outros exemplos de visão e vista. Lá em Mateus 6, 22 e 23, está escrito: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Né? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, essa visão espiritual é para que você tenha uma luz e a luz verdadeira. Porque se teus olhos forem bons, o teu corpo será bom, será são. Se teus olhos forem ruins, escuros, maus, o teu corpo será mau. E aí você estará se desviando do Senhor. Eu assisti um podcast do pastor Cláudio Duarte, que eu, assim, senti que realmente tinha tudo a ver com a ministração, né, com a palavra para o dia de hoje. Então, ele tem o tema como a luz, a tocha e o azeite. O que é isso? Né? Então, eu peguei a ilustração dele, que foi super enriquecedor, e trouxe aqui para nós. Os ancestrais, né, faziam suas atividades de dia, porque sem luz à noite eles não podiam fazer nada. Né? Então, ou seja, a luz ainda não existia, o fogo, nada disso existia. Então, tudo que eles faziam era de dia, porque tinha luz. E à noite, eles tinham que ficar reclusos, né, porque não tinha luz, então não podia fazer nada. Sem a luz, vivemos na escuridão e não conseguimos fazer nada. Então, contextualizando, se você não está na luz, o que é que você vai conseguir fazer para o reino do Senhor? Nada. Né? Nas trevas, você não consegue fazer nada para Deus. Depois os ancestrais descobriram fogo. Nossa, que maravilha, né? Agora podemos fazer alguma coisa e fizeram ali uma fogueira. Ou seja, eles encontraram a luz, mas eles tinham que ficar ali perto da fogueira. Então, eles poderiam sim fazer alguma coisa, conversar, estar ali fazendo algo à noite, porque tinham a luz. Mas eles tinham que ficar ali ao redor da fogueira. Muitos cristãos aceitam a Cristo, encontram a luz, mas ficam somente ao redor da fogueira, ou seja, ao redor da igreja, do pastor, somente crente ali dentro da igreja, né? Enquanto o pastor está pregando, grita, glória a Deus, aleluia, né? Ali dentro eu sou crente, eu sou bonzinho com todos os irmãos, mas quando sai dali, realmente é humano puro, não tem nada de Cristo, né? Daqui a pouco, no próximo, acabou de sair da igreja, ali no próximo farol já xinga, né? Porque o outro o fechou, e de repente, quando abre, às vezes o vidro, até para continuar xingando, é o pastor da sua igreja, né? Entendeu? Tudo isso pode acontecer, é o irmão que você acabou de cumprimentar ali na porta. Então, ou seja, você é cristão de fogueira, né? Ou não? Né? Aonde, que luz você tem, né, para poder você estar perto da fogueira, ou você tem realmente uma tocha ou um azeite para iluminar onde você for? Lá ainda no passado, eles descobriram a tocha, né, acendiam e caminhavam mais distante, mas não podiam se afastar muito, porque a tocha se apagava, aí ele precisava sempre voltar à fogueira para acender a tocha novamente. Né? Então, ou seja, a partir do momento que ele tinha a tocha, ele poderia caminhar um pouco mais, poderia sair de perto da fogueira. Né? Então, tem cristão, se não voltar sempre ao redor da fogueira, a sua luz se apaga e se afasta dos caminhos do Senhor. Sua fé não é firme e qualquer vento, a tocha se apaga. Sim, precisamos sempre voltar à casa do Senhor, né? Isso é algo assim para quem tem azeite, quem tem tocha, quem tem fogueira, isso é realmente importante, né? Então, assim, mas tem situação, por exemplo, nessa pandemia, onde as igrejas passaram um período fechado, você se afastou da palavra do Senhor porque você não pôde voltar à sua fogueira para acender a sua tocha? Que luz você tem? Né? Então, ou seja, nós precisamos realmente de algo mais intenso em nossa vida, e isso a gente consegue através do relacionamento do Senhor. E por fim, mais um certo dia, o homem descobriu o azeite, e daí ele viu que se ele sempre tivesse combustível, sua luz nunca se apagaria. Então, a partir do momento que ele descobriu o azeite como um combustível ali, ele ia enchendo a lamparina, e essa lamparina ficava acesa. Enquanto ele tivesse esse combustível, esse azeite, ele poderia dar passos longos, né? Ele poderia realmente ir muito distante, não precisava todas as vezes voltar à fogueira para acender a tocha, porque ele estava com combustível junto com ele. Então, que cristão é esse, né? É aquele que mantém a sua lamparina acesa enquanto tiver luz. Ele pode ir avançando em meio às trevas. Por isso, a Bíblia diz, em Eclesiastes 9,8b, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, por quê? Que óleo é esse na tua cabeça? É a palavra do Senhor, o teu relacionamento com Cristo, porque aonde você for, a tua luz tem que brilhar, a tua lamparina tem que estar acesa e você tem que ser luz, a luz de Cristo. Mas para isso, se fortaleça. Tenha sempre o seu combustível. O combustível é através da oração, através do relacionamento, através de um louvor verdadeiro, não um louvor vão. Amém?
E nós temos lá, Jesus contou a parábola das 10 virgens, né? Onde tinha as 5 prudentes, que tiveram azeite para manter as suas lamparinas acesas, entraram com o noivo. Em compensação, tiveram 5 insensatas que não tinham azeite, suas lamparinas se apagaram e o noivo se foi. Então, ou seja, que noiva é você para esperar o noivo, a igreja de Cristo, a volta do Jesus? Você está com o azeite sobre a sua cabeça? Né? O noivo chegou, escolheu as noivas que tinham luz, né? Então a lição aqui é nunca escolher para caminhar contigo pessoas com luz apagada, ou seja, não escolha no escuro, né? Vocês, rapazes, quando for escolher uma menininha, não escolha no escuro, né? Você precisa de luz para ver se a menina é bonitinha, para ver se ela... Mas não é só uma beleza com vista humana, é com visão espiritual. Você precisa saber se ela segue ao Senhor também, sabe? Todos nós precisamos, sabe, escolher pessoas para caminhar conosco, não para você apenas falar a palavra do Senhor, mas para caminhar, para trazer para sua casa, para compartilhar contigo dos seus momentos, pessoas realmente que tenham combustível, que possam deixar a luz acesa juntamente com você, para que essas noivas, essas 5 noivas prudentes possam se unir com sua lamparina acesa à espera do noivo. Não é? Porque se você começar a caminhar com pessoas, um jugo desigual, né? Você ao invés de não conseguir permanecer a sua, né, o seu combustível, a sua luz acesa, corre o risco ainda de ser influenciado e a sua luz ser apagada. Então, muito cuidado com o jugo desigual, tá? Trevas e luz não combinam. Amém? E aqui no Jeremias 24, 1 e 2 diz: E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Um cesto continha figos muito bons, com os que amadurecem no princípio da colheita. E figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Né? Então, isso estava se relacionando ali ao povo de Judá, porque mesmo ali naquela terra tinham também figos bons. Né? Você quer viver o sobrenatural com o Senhor ou você se contenta em ficar ao redor da fogueira ou apenas fazer uma simples caminhada sem ir muito além com os planos de Deus, né? Com os planos que Deus reservou para você? O que você quer realmente? Tem o azeite, a fogueira e a tocha. Estão disponíveis para todos. Então, não depende de Deus qual patamar você vai atingir. E depende, então, de você, que ao se relacionar com Ele, com a dimensão da luz que você permite, definirá seu percurso curto, médio ou alto, amplo, voando como águia espiritual com Cristo. Então, você tem as três situações. Você tem um azeite para você voar alto, caminhar, ser luz onde você for, a fogueira para você ficar ali sempre ao redor da igreja ou do pastor, e a tocha onde você dá passos curtos, né? Mas aí, em qualquer jugo desigual, a sua tocha pode se apagar. Então, essa é uma reflexão muito importante para a sua vida. Em todo cesto sempre haverá figos bons ou ruins. Escolha os figos bons e seja também um figo bom, né? Você com luz saberá discernir entre luz e trevas. Você pode ter um pouco de azeite, mas quando chega a luz, o azeite se multiplica e sua vida será de abundância. Nossa, mas eu tenho pouco azeite, eu preciso de mais combustível, eu sou um novo convertido. E aí vem o profeta Elias, né? Que ele chegou ali, a viúva de Sarepta, e falou assim: olha, você tem pouco azeite, agora você terá azeite em abundância, né? E aí ela viveu na luz, porque conheceu a Cristo através do profeta Elias. Então, se você é um novo convertido, ou então você agora fala o seguinte: olha, eu já sou um velho convertido, já conheço a palavra do Senhor, mas meu azeite está curto. Então, busca o Senhor, porque esse azeite se multiplicará. Se relacione com o Senhor, esse seu azeite se multiplicará e você terá vida em abundância. Os soldados do rei Saul enxergou com os olhos humanos o tamanho do Golias, pois enxergava somente as dificuldades. Então, quando apareceu Golias lá, o filisteu falou assim: eu quero desafiar, né, Israel, para que possa realmente acabar com o povo filisteu, mas para isso vai ter que me destruir. Ele era um Anakim, né? Na verdade, um homem gigante, né? Só que ele era um filisteu. Anakim, eu quero dizer, porque ele provavelmente tinha aquela doença do gigantismo, né? Então ele era grande, ele era forte, enfim. E aí todos os soldados com a vista humana, é óbvio, né? Nossa, então assim, eu vou perder, então eu não vou. Aí chega Davi, aquele menino que recebeu a unção, que recebeu o óleo em sua cabeça, aquele menino,
né, que viveu experiências com o Senhor, né, derrotando o urso, derrotando o leão, e aí ele tinha uma visão espiritual, porque ele se relacionara com Deus antes, né? Davi, quando o viu, enxergou com visão, pois ele sabia que ia receber recompensas, e pelo fato dele já ter tido experiências com Deus, ele tinha luz, e tinha azeite derramado em sua cabeça, por isso ele sentiu-se seguro em falar em nome de Cristo, que a força que venceria o gigante era a força do Senhor. Então, porque no momento que ele chegou ali, o que está acontecendo? E aí o seu irmão, né, falou, olha, né, o Golias está desafiando, tal. Tá, e o que eu vou ganhar? Não, o que o soldado que venceu o Golias vai ganhar, né? Olha, você pode ser, você não, né? O soldado que ganhar pode ser um príncipe, porque vai se casar com uma filha do rei Saul. Você não, o soldado vai deixar de pagar imposto, ele, toda a sua família, e será rico. Ele pensou, poxa, então assim, eu tenho experiência com Deus, eu tenho uma unção do Senhor, e eu ainda vou mudar de vida, então eu tenho uma visão, eu vou matar esse Golias. Ou seja, ele não enxergou as dificuldades, ele buscou em Senhor a fé, porque ele sabia que pela sua capacidade humana ele seria realmente destruído, e assim foi. Então, é nessa visão que eu quero despertar para você hoje. Não apenas faça a obra do Senhor, tenha uma visão, tenha um relacionamento com Cristo para que você possa enxergar as oportunidades nos desafios e não as dificuldades. Amém? E o louvor de hoje é do Gerson Rufino, vocês imaginam que todos já conheçam aqui, que estão presentes no devocional, mas muita gente assiste aqui as ministrações, e veja que o tema, o título é Eu Te Escolhi, e isso foi baseado em Jeremias, porque o Senhor o escolheu ainda no ventre da sua mãe, e você também foi escolhido pelo Senhor ainda no ventre da sua mãe. Ele sabe quem tu és, e Ele tem um propósito para a tua vida. E a letra é muito linda, fala assim, eu te escolhi, quando ainda era substância em forma no ventre, eu te vi. Mesmo antes de pensar em vir ao mundo, eu te escolhi. Para me adorar, eu te escolhi e já sabia que você seria algo precioso em minhas mãos. Eu acompanhei cada detalhe desde a tua gestação. O inimigo fez de tudo para tirar você de mim. Mas o que é meu, ninguém toca, ninguém mexe, porque foi meu pai quem deu. E não importa o que você passou, o que você perdeu, nada pode apagar a sua história se foi Deus quem escreveu. Você é o livro que só eu consigo ler por dentro e por fora. Eu conheço cada página da sua história. Cada erro, cada acerto até chegar aqui. Eu vi quando você pensou está tudo acabado, que chegou no seu limite, está desesperado. Mas fique você sabendo que eu cuido de ti. Não tenhas medo, porque eu estou aqui. Fica tranquilo, porque eu te escolhi. Amém. Nossa, essa música é muito impactante, toca nos nossos corações. Fica tranquilo, porque eu te escolhi. Amém? Que o Senhor possa realmente fazer uma diferença na tua vida. Vai, ajoelhe, busca ao Senhor, louve ao Senhor e que Ele faça realmente uma reviravolta. Vivifica o teu espírito em Cristo Jesus. Amém? E se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador nas suas vidas, hoje é o momento. Se precisar falar comigo, me chame no meu WhatsApp, você tem. Me procure e a gente ora juntos. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos agora encerrar a nossa devocional e que Deus esteja contigo. Amém?